Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado ao Clarison Cava, que está aqui conosco e fez essa gentil apresentação. É para mim um motivo de grande honra, é um grande privilégio estar aqui participando deste evento. Saúdo também o desembargador, professor querido, professor Fagundes Cunha, que está aqui conosco também presidindo a mesa, na pessoa de quem rendo todas as minhas homenagens aos integrantes, né, agora recentemente eleitos, né, da nova diretoria do Instituto, e parabenizo pela organização deste magnífico evento, professor Fagundes Cunha. Agradeço aqui, estou de fato muito honrado em poder participar deste grande, gigantesco congresso. Muito obrigado. Bom, o tema que me foi atribuído é um tema extremamente vasto, instigante, interessante, né? Eu estava aqui organizando as minhas anotações antes de começar, pensando já no que iríamos conversar a respeito do assunto, e vi também os temas que foram e serão objeto de outras exposições no que diz respeito ao Código de Processo Constitucional. E quando eu vi essa espécie de subtítulo da minha exposição que diz respeito às funções dos tribunais superiores, e considerando que nós estamos aí talvez na iminência de termos no direito brasileiro um Código de Processo Constitucional, eu resolvi restringir um pouco a minha exposição, particularmente à crise da relação existente entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando julgam o Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário e o Superior Tribunal de Justiça quando julga o recurso especial, identificando aquelas características que são comuns a esses dois tribunais, sobretudo quando julgam esses recursos, e também as diferenças mais marcantes e de que modo, eventualmente, este projeto de Código de Processo Constitucional pode, não digo eliminar totalmente os problemas que nós identificamos aí nessa tensão, mas pelo menos mitigá-los. Então, por conta disso, pessoal, eu vou falar desse tema procurando identificar problemas próprios do direito brasileiro e a perspectiva de que em breve a gente possa ter, de fato, esse Código de Processo Constitucional. No momento, né, como nós sabemos, ele se encontra em estudo. De todo modo, há alguns aspectos que serão aqui por nós analisados que, a meu ver, vão depender não de uma, digamos assim, disciplina num Código de Processo Constitucional, mas talvez dependam de uma emenda constitucional, porque um Código de Processo Constitucional ele pode resolver determinados problemas que são problemas de código, são problemas daquilo que, sobretudo antigamente, nós chamávamos de diplomas legislativos, né? Mas não resolve necessariamente algo que derivaria de uma alteração na Constituição. Esse é um ponto interessante. Sempre que, por obra da jurisprudência, sempre que, por alguma razão, nós experimentamos uma alteração no sentido, né, do texto constitucional, através de, por exemplo, um ativismo, ou através de uma regra infraconstitucional que não esteja em consonância com a Constituição, a gente cria problemas que não são resolvidos através de leis ordinárias ou de leis infraconstitucionais. A meu ver, há problemas que só podem ser superados através de emendas constitucionais, através de reformas constitucionais. Eu sou influenciado por assim dizer, direcionar essa minha exposição a essa perspectiva por conta daquilo que a gente vivencia no dia a dia, sobretudo na prática jurisprudencial brasileira e particularmente na relação existente entre os nossos dois tribunais superiores, no que interessa aqui, que são o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu quero chamar a atenção para algumas aproximações e distinções entre as funções desses dois tribunais, muito embora eu reconheça que existem, né, indubitavelmente, né, vários aspectos interessantes a serem debatidos a respeito do processo constitucional e que, eventualmente, poderiam ou até deveriam constar desse projeto de Código de Processo Constitucional. Eu vou destacar esse ponto, inclusive, também porque, a meu ver, pelo menos aparentemente,
A esses aspectos tem sido dada pouca atenção quando nós estamos em debate sobre esse Código de Processo Constitucional. Então, daí a tentativa de dar a minha modestíssima contribuição, né? Quero falar aqui, nesses próximos minutos, sobre a evolução do papel desempenhado pelo Supremo ao julgar recurso extraordinário, a tendência de objetivação do controle de constitucionalidade, mesmo em processos de índole subjetiva, e a umbilical relação existente entre os recursos extraordinário e especial, né, consequentemente, entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, quando julgam esses dois recursos, porque, a meu ver, pessoal, esses aspectos que tentarei destacar aqui com vocês, eles não podem ser desconsiderados na formulação de um Código de Processo Constitucional. Pois bem, feita essa brevíssima introdução, eu vou passar aí a primeira parte da minha exposição, em que vou me dedicar, nessa primeira parte, à exposição daquilo que considero elementos, né, ou características mais interessantes para identificar as aproximações entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Em primeiríssimo lugar, pessoal, entre nós, ambos os tribunais, eles exercem função nomofilática, né? Os dois tribunais exercem função nomofilática. Essa função nomofilática, que diz respeito à inteligência da norma, à identificação do sentido da norma, né? Dá origem, por assim dizer, ela explica, se é que a gente pode dizer assim, outras funções que vêm sendo destacadas pela nossa doutrina, que são a função uniformizadora e também a função paradigmática. Esse é um aspecto interessante. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, né, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, eles exercem, no plano recursal, uma função ou desempenham uma tarefa muito específica, que distingue a tarefa por eles realizada em relação àquela que se apresenta ou que é realizada por outros tribunais, né? Então, por exemplo, quando nós falamos das funções dos recursos julgados pelos tribunais, né, costuma-se dizer que a primeira razão da existência deles, né, é o inconformismo das pessoas, das partes. O segundo fundamento da existência de recursos é o interesse do próprio Estado, no sentido de que a decisão seja correta. E em sistemas jurídicos como o brasileiro, né, que adota um sistema federativo, foi a necessidade de uniformização da inteligência do direito federal, lá atrás, ainda no século XIX, que fez com que surgisse o recurso que seria conhecido por nós, entre nós, como recurso extraordinário. Esse é um aspecto interessante, né? Quando do surgimento desse recurso, a preocupação maior tinha a ver, claro, também com o fato de o Supremo Tribunal Federal velar pela inteligência, né, da norma constitucional? Sim, só que o Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, isso só foi modificado com a Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal era o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro para tratar tanto da inteligência da norma constitucional quanto da inteligência do direito federal infraconstitucional. Ora, era, portanto, um tribunal federal. E na origem, né, da criação desse tribunal, a ideia de uniformizar a inteligência, né, da lei lato sensu, melhor dizendo, da norma lato sensu federal, né, por conta da tendência que havia, e até hoje há, mas na época bastante forte, no sentido de que ao mesmo texto normativo federal, seja o texto constitucional, seja o texto de lei federal, né, lei ordinária federal, por exemplo, se dava, assim como hoje, mas à época também, né, um sentido diferente. Então, entendia-se, naquele contexto, né, a doutrina que fomentou a criação, por assim dizer, do antigo recurso extraordinário, se preocupava com a tendência a que surgissem, entre aspas, tantos direitos federais quantos fossem os estados, tantos direitos federais quantos fossem os tribunais dos estados, se não houvesse um tribunal que, ao julgar um recurso, uniformizasse o sentido da norma, né, o sentido a ser empregado, o sentido a ser manifestado ali. Tá certo? Então, essa preocupação. Percebam que isso é interessante porque, de certo modo, explica a relação que vem sendo dada por importante doutrina nos dias de hoje, a diferença entre texto e norma. O texto constitucional é o mesmo no território brasileiro inteiro. O texto de uma lei federal, como o Código de Processo Civil, o Código Civil,
o Código Penal, o texto é o mesmo em todo o território brasileiro. Mas a norma não é necessariamente a mesma. Por quê? Porque a norma jurídica, segundo um interessante modo de pensar que eu pessoalmente sigo, né? A norma jurídica é o produto da interpretação de um texto, né? Com o propósito de se resolver determinados problemas, inclusive problemas abstratos ou problemas reais que são julgados no dia a dia aí na jurisprudência. Ora, se é assim, se norma é de fato isso, o fato de não a circunstância de eventualmente não haver um órgão de cúpula que uniformize a inteligência, seja do direito constitucional, seja da norma federal infraconstitucional, vai propiciar que, com o passar do tempo, surjam, né, tantos direitos federais, por assim dizer, quanto sejam os estados, né, se, de fato, não houver uma forma de controle. Isso, portanto, essa função uniformizadora de eliminar a divergência jurisprudencial eventualmente existente quanto ao sentido de uma norma federal lato sensu, foi o que deu origem lá atrás ao antigo recurso extraordinário. Essa função uniformizadora, não é, hoje ela acaba sendo estudada entre nós em segundo plano. Nós, na doutrina, costumamos chamar a atenção com primazia para a assim chamada função nomofilática, que tem a ver justamente com a definição do sentido da norma jurídica, não é isso? Né? Então, sob esse prisma, a função uniformizadora ela decorre da nomofilática, né? Houve uma espécie de inversão aí. Mais recentemente, com essa preocupação, com a ideia de que as decisões dos tribunais superiores, ou o sentido firmado pelos tribunais superiores deve ser seguido pelos demais órgãos jurisdicionais, né, se tem chamado a atenção para aquilo que se convencionou chamar de função paradigmática. Ora, a função paradigmática diz respeito justamente à ideia do fornecimento de padrões decisórios para o julgamento de casos futuros. Então, como por exemplo diz o professor Arruda Alvim, os tribunais superiores, quando julgam, eles atuam como se fossem faróis, né? Significa dizer, ele profere uma decisão sobre determinado caso e espera-se que o sentido que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, o sentido que esses dois tribunais de cúpula deem ou entendam como correto a respeito de determinada disposição constitucional, determinada disposição federal infraconstitucional, esse sentido seja observado pelos demais tribunais, né? Então, nesse caso, costuma-se dizer, portanto, que estamos diante da função paradigmática. Percebam que também essa função paradigmática ela se relaciona com a função nomofilática. E temos ainda, no contexto brasileiro, aquilo que se convencionou chamar de função diquelógica. Essa expressão diquelógica tem a ver com a ideia de aplicação do direito ao caso concreto. Esse é um aspecto também muito interessante. No direito brasileiro, quando julga recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, quando julga recurso especial, ele julga a causa. No direito brasileiro, os tribunais superiores, quando julgam recurso extraordinário e especial, eles não atuam como corte de cassação, mas como corte de revisão. É diferente, portanto, do que acontece em alguns países, né, da Europa, por exemplo, em que o Tribunal Superior ele atua apenas como órgão de cassação. Como é que funciona um tribunal de cassação? Ou como é que seria se o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar esses dois recursos, né, atuassem como cortes ou meras cortes de cassação? Sucederia que os tribunais superiores, né, por exemplo, ao julgar um recurso especial, o STJ, ou o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso extraordinário, definiria o sentido da norma. Exemplo, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição tem que ser interpretado desse modo, né? Ou o STJ, né? O artigo 187 do Código Civil tem que ser interpretado desse modo, e notando que o Tribunal Aquó, o órgão recorrido, não interpretou esta norma constitucional ou federal infraconstitucional desse modo, determinaria o retorno dos autos ao juízo Aquó, para daí então o juiz Aquó aplicar aquele entendimento que o Tribunal Superior entendera como correto. Esse é um aspecto interessante. Isso que eu acabei de falar está escrito no texto constitucional, né? No texto da nossa Constituição, artigo 102, inciso 3º, em relação ao recurso extraordinário, 105, inciso 3º, em relação ao recurso especial, está bastante claro
que, após definir o sentido da norma constitucional ou da norma federal infraconstitucional, o Tribunal Superior julga a causa. Isso está na Constituição. Então, de acordo com o nosso texto constitucional, os tribunais de cúpula brasileiros não são meros tribunais de cassação, mas são tribunais de revisão. O que é que eu quero dizer com isso? Que toda regra infraconstitucional que, de alguma maneira, né, reduza, restrinja esse teor da Constituição, será de duvidosa constitucionalidade. E aqui, amigas e amigos, estamos diante de uma dessas situações que, a meu ver, exigiriam uma reforma constitucional para para bem termos entre nós um processo, né, constitucional adequado. Né? Esse é um aspecto que, como nós veremos na sequência, né, vem sendo podado, vem sendo restringido por sucessivas reformas pelas quais passou o Código de Processo Civil de 73, e no mesmo sentido chegou o Código, ou seguiu o mesmo sentido, seguiu o Código de Processo Civil de 2015. Bom, o outro aspecto que gostaria de destacar aqui com vocês, né, é o terceiro aspecto, que tem a ver com a aproximação entre os tribunais superiores, né, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por conta do julgamento de recursos extraordinário especial, tem a ver com uma ideia que vem sendo desenvolvida há muito tempo entre nós, mas mais recentemente na doutrina brasileira vem ganhando espaço também, que diz respeito à distinção entre funções pública e privada dos tribunais superiores. O que significa dizer isso? Significa dizer, né, que os tribunais de cúpula, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que são aqui o objeto da nossa atenção, os tribunais de cúpula desempenhariam uma finalidade pública. E os tribunais locais, como os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, desempenhariam, por sua vez, a assim chamada função privada. Essa função pública se relacionaria à tutela do direito objetivo, e a função privada, a tutela do direito das pessoas, do direito das partes, dos direitos subjetivos. Isso é um aspecto interessante, por quê? Porque, como mencionei, uma parte significativa da nossa doutrina defende que os tribunais superiores têm que ser apenas e tão somente tribunais que desempenhem essa finalidade pública, e os tribunais locais apenas e exclusivamente essa finalidade privada, como compartimentos estanques, ou como se essas finalidades ou essas funções poderiam ser separadas, como mencionei, em compartimentos estanques. Será que isso é possível? Será que isso é apropriado? Vejam, pelo que nós mencionamos há pouco, quando eu falei ali da circunstância de, no direito brasileiro, os tribunais de cúpula atuarem como tribunais de revisão e não apenas de cassação, já é perceptível, já é compreensível que os tribunais superiores não são apenas tribunais que exercem finalidade pública, mas também finalidade privada. É claro que a função primeva, a razão da existência dos tribunais superiores, diz respeito à definição da inteligência da norma constitucional ou federal infraconstitucional, conforme o caso, né? Seja Supremo, seja Superior Tribunal de Justiça, mas eles também julgam a causa. Então, talvez, logo aí, a gente já poderia dizer, eventualmente, né, que os tribunais de cúpula não exercem uma função pública puramente, ou apenas e tão somente essa assim chamada finalidade pública, mas também finalidade privada. Mas há outros aspectos, amigas e amigos, que, a meu ver, permitem que nós possamos extrair daqui que os tribunais superiores não exercem puramente essa função pública ou finalidade pública, como também os tribunais dos estados, os tribunais regionais federais, embora para alguns devessem desempenhar função eminentemente privada, eles também desempenham função pública. Vejam, eu vou, inclusive, aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem tido na advocacia, sobretudo aí nesses últimos anos, né? Em várias ações, em vários processos, a gente atua representando nos tribunais superiores
os amici curiae, né? Ou amicus curiae no singular, né? Olha uma coisa, e a gente observa também, a depender do tipo de processo, que há todo um acompanhamento estratégico, né, por parte das pessoas que têm interesse no desfecho daquele processo. Essa constatação que vem sendo observada também pela jurisprudência e pela doutrina, né, inclusive doutrina de outros países, revelam que, de algum modo, os interesses público e privado eles ficam embaralhados. Então, por exemplo, não é possível dizer que é interesse apenas público, ou apenas do tribunal, ou apenas do Estado, a obtenção de uma decisão que seja acorde com a proferida em casos idênticos. Ou seja, o direito a um tratamento isonômico, ou um direito a um tratamento igual na aplicação da norma, não é um direito objetivo, pura e simplesmente, né? Mas é também, inegavelmente, algo do interesse pessoal das pessoas. Então, eu tenho interesse em recorrer para obter um tratamento isonômico. Isso, de algum modo, em certa medida, está na base do cabimento no direito brasileiro do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de divergência jurisprudencial. Então, não é interesse apenas do Estado em propiciar um tratamento isonômico, mas as pessoas, as partes, também têm interesse em ser tratadas, em ser observado na sua circunstância, o princípio ou o direito ao tratamento isonômico. Além disso, o ideal, que tem a ver com aquela função paradigmática de se proferir decisões que sirvam de orientação para se decidir casos futuros, não diz respeito apenas ao interesse público, pois as partes, e vejam, sobretudo, né, aquelas pessoas, lato sensu, né, que se envolvem em questões controversas em uma grande quantidade de relações jurídicas, como o próprio Estado, em questões de direito tributário, como grandes empresas em relação a contratos de massa e assim por diante, também essas pessoas podem ter interesse em atuar de modo a fomentar o sentido de uma orientação, né, por um dos tribunais superiores. Esse é um aspecto interessante, né? Por quê? Porque esse acompanhamento e a interposição ou não de recurso para um tribunal superior, o trabalho por determinada empresa ou grupo de empresas, no sentido que de determinado recurso especial seja julgado como recurso especial repetitivo, ou um recurso extraordinário, né, tem a sua repercussão geral reconhecida para que ali surja uma tese, a estratégia de ver isso julgado ou de não ver isso julgado, né, não é decidida apenas e tão somente por um dos tribunais superiores. Claro que isso é inegável, que eles decidem, mas você chegar lá, você viabilizar que essa questão chegue lá, ou escolher qual o caso mais interessante para se chegar ao Tribunal Superior, essa estratégia é uma estratégia subjetiva. É algo que se realiza por uma atividade, uma gestão das partes do processo, né? Então, não posso dizer que também aqui há apenas tão somente um interesse público. Por outro lado, também, a criação de restrições, ou que muitos gostam de chamar de filtros, né, de acesso aos tribunais de cúpula, embora isso possa ser visto como uma manifestação de interesse público, acaba servindo também ao interesse privado, daqueles que não têm interesse em que a outra parte recorra ao Tribunal Superior. Então, pode suceder que eu, empresa, ou eu, Estado de um dos entes da federação, tenha interesse que determinado assunto não seja objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Então, também aqui eu não tenho um interesse ou meramente um interesse público, né? E, por fim, né, o interesse é que uma decisão seja proferida com justiça no caso concreto, que muitas pessoas dizem que diz respeito ao interesse privado, o julgamento do caso concreto ser feito com justiça, não é um interesse apenas das partes, mas também do Estado. E aqui eu volto àquela ideia de função revisional dos tribunais superiores, né? Perdão, revisional dos tribunais superiores como cortes de revisão e não meras cortes de cassação no contexto brasileiro. Esses aspectos, a meu ver, pessoal, eles vêm sendo desenvolvidos, né, com o passar dos anos entre nós. Essas distinções, né, como nós falaremos na sequência, essas aproximações, como nós veremos na sequência, de alguma maneira elas vêm talvez perdendo um pouco de terreno. Por exemplo,
por conta da emenda constitucional 45 de 2004 e do modo como isso vem sendo disciplinado por leis infraconstitucionais, né? O recurso extraordinário é cabível apenas em relação a questões constitucionais que ostentem repercussão geral. Então, eu selecionei aqui um exemplo para vocês. O Supremo Tribunal Federal, em 2014, ele decidiu que a seguinte questão constitucional: a possibilidade de limitação à liberdade de expressão artística e da imprensa no tocante a publicações destinadas ao público adulto em face do sentimento religioso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de questão, né, saber se o sentimento religioso pode ou não ser vilipendiado por uma manifestação de expressão artística ou da imprensa, né, destinada ao público adulto. Essa questão constitucional, disse o Supremo, não tem repercussão geral. O que significa dizer que esse tipo de tema, embora constitucional, vai ser decidido, ao fim e ao cabo, apenas nos tribunais locais, né? Então, o Tribunal do Estado, o Tribunal Regional Federal, será a última instância a se manifestar sobre determinados temas de direito constitucional. Além disso, embora isso não seja tão amplo no direito brasileiro, tal como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né? Há uma série de questões que são questões locais, são questões de direito local, são questões de direito estadual, são questões de direito municipal. Em relação a esses temas de direito estadual, de direito municipal, em relação a esses assuntos, né, que não têm relação com a norma constitucional federal, a norma federal constitucional ou a norma federal infraconstitucional, né, não caberá recurso extraordinário ou especial, e os tribunais locais serão o tribunal de cúpula, né? E também aqui, sob esse ponto de vista, esses tribunais, embora locais, realizarão, né, essa atribuição que muitos chamam de finalidade pública. E para finalizar esse aspecto, pessoal, tem um outro ponto que me parece interessante e merecedor de destaque, que é o seguinte: como todos nós temos acompanhado, o Código de Processo Civil de 2015, antes de entrar em vigor, ele foi reformado em 2016, né? Então, quando ele entrou em vigor, ele já entrou em vigor reformado. E quero chamar a atenção aqui, não vamos ler o artigo aqui e tal, mas eu peço a vocês que depois deem uma olhada no artigo 1030 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 1030 do Código de Processo Civil de 2015, né, quando tratou da técnica dos recursos repetitivos, da técnica do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, e do modo como as teses firmadas nesses recursos pelos tribunais superiores vai ser aplicada pelo tribunal local, estabeleceu que, uma vez interpostos recurso extraordinário ou recurso especial contra decisões que tenham aplicado ou tenham deixado de aplicar a tese, a correção desse problema, a não aplicação ou aplicação indevida da tese, né, por conta do texto que está ali no Código de Processo Civil de 2015, reformado em 2016, seria, nos termos em que se decidiu, né, ou que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar uma reclamação no começo do ano passado, ainda em fevereiro do ano passado, isso seria resolvido apenas pelo tribunal local. Esse é um aspecto interessante, né? Isso se deu na reclamação 36.476, julgada em fevereiro de 2020 pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Esse é um aspecto interessante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite recurso ou reclamação dirigidos para esse tribunal, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, caso o tribunal inferior não aplique ou aplique indevidamente um precedente antes fixado pelo STJ, né? O que decidiu o STJ, então? Que a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, mas essa revisão vai se dar na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento no âmbito do tribunal local, apenas e tão somente, de um recurso dirigido apenas ao tribunal local. No artigo 1030, parágrafo 2º do CPC, está ali a referência ao agravo interno. Então, sob esse ponto de vista, pelo menos para o STJ, não cabe nenhum tipo de remédio, né? A formação do precedente, que o STJ chama de precedente qualificado, se dá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas o desenvolvimento do precedente, ou seja, a aplicação do precedente caso a caso, isso vai acontecer
e a verificação da aplicação correta desse precedente caso a caso, isso vai acontecer por obra, por atuação do tribunal local. Esse é um aspecto interessante, né? Os tribunais locais, sob esse prisma, né, eles realizam uma função relevantíssima, que é a de verificar caso a caso, pessoal, se os precedentes firmados pelos tribunais superiores foram ou não corretamente aplicados. Esse é um outro ponto que, a meu ver, né, sob esse ponto de vista, o artigo 1030 do CPC é de duvidosa constitucionalidade. Por quê? Porque essa função, rigorosamente, ela se relaciona com a função nomofilática a que nos referimos há pouco. Pois, ao fim e ao cabo, os tribunais inferiores estão a verificar se o direito federal foi aplicado corretamente ou não, ou foi violado, né? De certo modo, é possível dizer, esse é um aspecto que me parece interessante, que de forma oblíqua e sem a reforma constitucional que deveria ter sido feita para isso, a função pública relacionada ao desenvolvimento dos precedentes acaba sendo partilhada entre os tribunais superiores e os tribunais locais. Vejam, esses aspectos que mencionei até aqui, né, nessa primeira parte, de certo modo tem a ver com aquilo que aproxima os tribunais superiores. Agora em diante, nessa segunda parte, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns pontos, né, que são distinções, né, em relação à atuação dos tribunais superiores, né, quando julgam recurso extraordinário especial, e a gente vai ver que em relação ao Supremo Tribunal Federal, não apenas quando julga recurso extraordinário, o que gera algumas disfunções, algumas disfuncionalidades. São muitos pontos, mas eu destaquei os seguintes aqui para falar aqui com vocês nesses poucos minutos que temos à nossa disposição para nós conversarmos. O primeiro ponto, que já mencionei, está em que o Supremo Tribunal Federal julga apenas questões que a doutrina argentina, né, e eu também sigo eu também uso em meus livros essas expressões, chama de questões qualificadas, né? Significa dizer, o Supremo Tribunal Federal, no direito brasileiro atual, de acordo com a Constituição, e isso é disciplinado por lei infraconstitucional, ele só julga a questão constitucional em recurso extraordinário, se demonstrada a presença da repercussão geral desse tema. Entre nós, o Superior Tribunal de Justiça julga qualquer tipo de questão federal infraconstitucional, porque não há semelhante restrição quanto ao cabimento do recurso especial, né? Essa distinção, pessoal, ela talvez fizesse sentido quando nós voltaremos a falar um pouco melhor disso, quando do surgimento da Constituição de 88, né? Mas, de todo modo, né, no direito brasileiro, para que o recurso extraordinário seja admissível, se exige que a questão constitucional ostente repercussão geral, como eu mencionei, e o recurso especial não tem essa exigência na Constituição. Há uma proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional para exigir que a relevância da questão federal para o recurso especial, né, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, seja admissível, seja demonstrada, portanto, essa relevância, né? Ou seja, se aprovada essa PEC, para a admissibilidade do recurso extraordinário, a questão constitucional depende da demonstração da repercussão geral, e se aprovada a PEC para o Superior Tribunal de Justiça, isso também acontecerá, né? Talvez com algumas diferenças, e a expressão é diferente, ou seja, em relação ao recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, a terminologia empregada pela PEC é relevância da questão federal, mas a função é praticamente a mesma. Agora, enquanto essa proposta não for aprovada, o sistema brasileiro está e continua sendo desequilibrado, né? E assimétrico. Porque, gente, afinal, as violações à Constituição não podem ser corrigidas pelo Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário se a questão constitucional não tiver repercussão geral. Então, ainda que haja violação à Constituição, se aquele tema, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não tem repercussão geral, aquela decisão transita em julgado. Basta lembrar o exemplo que eu dei agora há pouco, né, de publicações dirigidas ao público adulto que supostamente atinjam o sentimento religioso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que essa questão é constitucional, ou seja, eventualmente pode até haver ali uma violação à Constituição, mas, de acordo com o Supremo, isso não tem repercussão geral, ou seja, o Supremo não julgará esse tipo de questão.
né? Então, o último grau para tratar, né, da compreensão da norma constitucional nesses casos é o tribunal local. Né? Esse é um aspecto interessante. E isso transita em julgado, porque não cabe recurso extraordinário. Agora, qualquer que seja a violação, qualquer que seja o tipo de lei federal infraconstitucional que seja eventualmente violada por uma decisão de tribunal local, isso dá ensejo à interposição de recurso especial. Né? Percebam que cabe recurso qualquer que seja o tema de direito federal infraconstitucional, seja relevante, seja irrelevante, seja importante, não seja importante, atinja muita gente, não atinja muita gente. Né? A mesma coisa não acontece com o recurso extraordinário. A segunda distinção, que também carrega consigo uma disfunção, diz respeito à separação entre questão federal constitucional e questão federal infraconstitucional. Aqui um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Até a Constituição de 88, até antes da Constituição de 88, não havia Superior Tribunal de Justiça, como tem hoje, e não havia recurso especial, como tem hoje. O recurso extraordinário, e assim também o Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal julgava, né, a questão atinente à violação tanto à norma constitucional quanto à norma federal infraconstitucional. Né? Foi por conta da crise do Supremo, que surgiu ainda na vigência dos textos constitucionais anteriores, né, sobretudo ali na década de 70 do século passado, né, é que se começou a discutir sobre isso. Olha, nós temos que criar mecanismos que restringam a quantidade de processos no Supremo Tribunal Federal. Né? Várias estratégias foram sendo concebidas até se chegar à proposta de criação de um outro tribunal, que seria, entre aspas, como que a costela de Adão, que se tornou o Superior Tribunal de Justiça. E esse tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, a esse tribunal incumbiria julgar, né, temas relacionados a direito federal infraconstitucional. Essa distinção, que hoje nós percebemos, ela é nitidamente artificial, ela fez muito sentido naquele contexto. Né? Para aquele contexto, naquela época, naquela órbita, se entendeu que valeria a pena, por exemplo, se prever que esses dois recursos seriam cabíveis, o recurso extraordinário e o recurso especial seriam cabíveis concomitantemente contra a mesma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, do Estado do Paraná, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, se esse mesmo acórdão contivesse fundamento constitucional e fundamento federal infraconstitucional. Esse é um aspecto interessante. Né? Eventualmente, aqueles que estão nos assistindo em outros países, né, e não o Brasil, podem até achar estranho. Uma vez eu falei sobre esse mesmo tema num evento espanhol, né, o pessoal não achava esquisito. Como é que cabe ao mesmo tempo dois recursos contra o mesmo acórdão? Pois é. E se nós levarmos em consideração aquela diferença que a gente já mencionou quanto ao cabimento mais restrito do recurso extraordinário, né, isso fica ainda com menos sentido. De todo modo, né, o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o texto da Constituição, hoje tem por missão a guarda da Constituição. Isso está escrito na Constituição. Embora o que eu vou dizer agora não esteja textualmente escrito na Constituição, é possível dizer que, simetricamente, ao Superior Tribunal de Justiça, né, incumbe a guarda da lei federal infraconstitucional. Bom, se isso, né, é possível de nós compreendermos em termos abstratos, né, também é possível perceber que, com o passar do tempo, essa distinção, né, padece de um grave problema. Isso foi se tornando, com o passar dos anos, né, cada vez mais evidente. Por quê? Em boa parte dos casos, é muito difícil, aliás, em alguns é talvez até impossível, dizer que a questão de direito é constitucional ou não federal infraconstitucional, ou vice-versa. Ou seja, uma questão é puramente infraconstitucional e não constitucional. Vejam, é claro que há determinados temas que podem ser problemas que podem ser solucionados pela leitura pura e simples de um texto infraconstitucional. Então, saber se uma apelação, recurso de apelação foi interposto dentro do prazo, é uma questão que resolve à luz do artigo 1003 do CPC, por exemplo. Eu não preciso interpretar a Constituição para isso. Agora, no contexto brasileiro,
em que todos os juízes e tribunais podem e devem, né, aplicar ou interpretar as regras infraconstitucionais à luz da Constituição, é inegável que, no mínimo, essas disposições têm que ser testadas à luz da Constituição, né? Porque, como mencionei, mesmo no direito brasileiro, todos os órgãos, né, realizam uma espécie de controle difuso de constitucionalidade, e mesmo o Superior Tribunal de Justiça pode deixar de aplicar uma lei federal infraconstitucional se ele, Superior Tribunal de Justiça, considerar essa lei contrária à Constituição. Bom, mas não é disso que eu estou falando aqui. O que eu quero falar é daquelas questões que existem em número crescente, né, no nosso dia a dia, em que não se consegue discriminar, discernir se o tema é puramente constitucional ou puramente federal e infraconstitucional. Esse ponto, pessoal, ele não se manifestava de um modo tão veemente com o surgimento da Constituição. E eu gosto de citar alguns exemplos disso, mas tem um que eu vou mencionar aqui, e meu tempo está chegando ao fim, né? Tem um em particular que merece aqui que nós chamemos a atenção, que eu gosto de destacar, que é a compreensão da relevância, da dignidade da pessoa humana, né, na prolação de decisões judiciais pelos tribunais superiores. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, olha só que interessante, né, mesmo o Supremo Tribunal Federal não se referia à dignidade da pessoa humana, que está ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, nas emendas de seus julgados, né? Após 1988, nos primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O primeiro acórdão que eu encontrei no site do STJ, em que na ementa faz referência à dignidade da pessoa humana, é de 1994. Até 2003, o Supremo Tribunal Federal julgou, né, proferiu apenas mais 10 acórdãos até 2003, né, ou seja, 15 anos de vigência da Constituição Federal de 88, em que, na ementa destes acórdãos, houve uma menção, né, à dignidade da pessoa humana. Foi só a partir de 2004, vejam só, a partir de 2004, que dignidade da pessoa humana, né, esse aspecto passou a ser considerado e enunciado nas ementas dos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto interessante, né? Há pessoas que dizem que no Brasil há uma espécie de constitucionalismo tardio, porque é como, entre aspas, se a Constituição de 88 tivesse surgido, mas, para usar uma expressão, uma gíria bem típica aqui dos brasileiros, caiu a ficha somente 15 anos depois. Alguns autores, alguns professores de direito constitucional atribuem isso à mudança da composição do Supremo e a chegada no Supremo Tribunal Federal de ministros, de juízes e juízas que tinham uma formação acadêmica, né, no âmbito do direito constitucional, que conduzia a essa concepção da Constituição lida, né, de modo a se enfatizar os princípios, as garantias constitucionais. Outros colegas, né, dizem que o Código Civil de 2002, né, que entrou em vigor na sequência, e aquele movimento que surgiu naquele contexto chamado de constitucionalização do direito privado é que teria sido decisivo, né, para fazer com que se começasse a entender, né, que todos os assuntos deveriam ser interpretados ou decididos, ou todos os problemas decididos, né, ainda que decididos a partir da lei infraconstitucional, deveriam ser compreendidos à luz da Constituição. Isso é interessante. Eu não vou ficar falando aqui para não gastar muito tempo, que já está acabando aqui da minha exposição, mas se vocês fizerem uma pesquisa sobre os mais relevantes assuntos que foram objeto de decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça, seja no âmbito de direito de propriedade, no direito ambiental, no direito de família, no direito tributário, né, dentre, assim, as mais variadas áreas, inclusive no âmbito do direito contratual, na questão relacionadas à interpretação, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, problemas relacionados à internet, liberdade de expressão, que são disciplinados em leis federais e infraconstitucionais. O Superior Tribunal de Justiça sempre decide esses temas à luz da Constituição. Isso está errado? Não. O Superior Tribunal de Justiça, assim como qualquer órgão jurisdicional no contexto brasileiro, ele não pode deixar de interpretar textos legais infraconstitucionais à luz da Constituição. Tem um julgado interessante
proferido há aproximadamente 10 anos, então já faz bastante tempo, pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser mais preciso, pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, né, em que se disse o seguinte: embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do direito civil, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça analisar celeumas que lhe chegam, que lhe aportam, entre aspas, de costas para a Constituição. Né? Vale dizer, o STJ, cumprindo a missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita. Isso é interessantíssimo. Né? Percebam que, sob esse ponto de vista, a ideia de que os tribunais superiores ocupariam nichos bem separados e definidos, em que o Supremo Tribunal Federal julgaria apenas questões constitucionais através dos recursos extraordinários, e o STJ apenas questões federais e infraconstitucionais ao julgar recursos especiais, isso resta, a nosso ver, totalmente comprometida essa separação, né? Mas, de todo modo, eu tenho defendido esse ponto de vista já há muito tempo, desde o meu primeiro livro, né? Meu primeiro trabalho foi a dissertação de mestrado que eu defendi em 97, cuja primeira edição foi publicada em 98, né? O título é era o pré-questionamento nos recursos extraordinário especial. Esse livro está na 7ª edição agora. Eu venho defendido, né, que a competência do Supremo Tribunal Federal deveria se restringir ao controle abstrato de constitucionalidade tanto quanto possível. Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, deveria se propor o cabimento do recurso especial quando houvesse violação tanto a normas federais constitucionais quanto federais infraconstitucionais. De certo modo, se reconheceria ao Superior Tribunal de Justiça uma competência mais ampla e se restringiria à competência do Supremo Tribunal Federal. E mais, né? Não deveria ser admissível, como é hoje, e eu mencionei isso há pouco, não deveria ser cabível recurso extraordinário contra decisões proferidas pelos tribunais estaduais e pelos tribunais regionais federais. A meu ver, o recurso extraordinário deveria ser cabível apenas contra decisões finais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, esses aspectos não têm como ser suficientemente resolvidos por lei federal infraconstitucional sem criar novos problemas. Daí, então, a necessidade para que esse tipo de solução passe por uma emenda constitucional. Né? A meu ver, uma alteração constitucional que seguisse esse rumo, né, poderia resolver dois dos grandes problemas que dizem respeito à atual conformação dos dois tribunais que estamos analisando aqui. Né? De um lado, poderia transformar o Supremo Tribunal Federal em algo mais próximo a uma corte, efetivamente uma corte constitucional, e, além disso, eliminaria a dicotomia que hoje existe entre recurso extraordinário e recurso especial, né, que tanta confusão vem causando no dia a dia forense. Né? Para aqueles que advogam, percebem isso nitidamente. E um terceiro ponto, pessoal, que eu gostaria de destacar aqui, ainda no que diz respeito a essa distinção, e também, isso também acaba gerando uma espécie de disfuncionalidade quanto à atuação dos tribunais superiores, né, diz respeito à tendência de objetivação do controle de constitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque talvez isso exigisse, né, uma outra hora de exposição, ou muito mais tempo de exposição, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, né, para o seguinte ponto, para os seguintes aspectos. Né? O Supremo Tribunal Federal, já há muito tempo, ele vem enfatizando que decisões que ele, Supremo Tribunal Federal, profere no julgamento de processos, aspas, subjetivos, né? Essas decisões deveriam produzir efeitos de decisões proferidas em processos objetivos. Ou, usando outros termos, né? Como nós sabemos, no direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal ele realiza controle difuso, ou seja, controle concreto de constitucionalidade, quando julga um recurso extraordinário, e ele, Supremo Tribunal Federal, também realiza controle concentrado e abstrato de constitucionalidade quando julga uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Né? Vejam, o Supremo Tribunal Federal, com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, ele vem se manifestando no sentido de que
essa decisão por ele proferida, quando julga recurso extraordinário, deve ter, né, quando ele proclama a constitucionalidade de uma regra, por exemplo, essa decisão deve ter efeitos similares à decisão que é proferida no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, desde pelo menos 2001, né, salvo engano, foi a primeira manifestação explícita e expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, é que vem havendo esse movimento pela objetivação do controle de constitucionalidade. Isso foi se tornando mais e mais contundente, né, com o passar do tempo. Me parece que isso foi decisivo, que foi decisivo nesse sentido, né, foi decisiva nesse sentido a emenda constitucional 45 de 2004, que passou a exigir a repercussão geral, né, como nós mencionamos há pouco, como requisito para que a questão constitucional fosse examinada, e assim também quando permitiu a edição de súmulas vinculantes por parte do Supremo Tribunal Federal. O professor José Afonso da Silva diz que as súmulas vinculantes têm caráter normativo, caráter de norma subconstitucional, né? Há vários julgados nesse sentido, né? Sobretudo em 2008, algumas decisões foram sendo proferidas pelo Supremo, enfatizando esse movimento, essa tendência de objetivação do controle de constitucionalidade, né? Esse aspecto, segundo o meu ponto de vista, acabou sendo enfatizado pelo Código de Processo Civil de 2015, e essa objetivação do controle de constitucionalidade vem sendo manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, não apenas, né, quando estamos diante da tensão entre ação direta de inconstitucionalidade e recurso extraordinário, mas também quando, por exemplo, né, falamos, sei lá, da relação existente entre a ação direta, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, né? No contexto brasileiro, mais recentemente, né, como nós vimos, né, o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu sobre a criminalização da homofobia, da transfobia, ele o fez no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e no mesmo julgamento se julgava ali um mandado de injunção. Então, percebam que há uma espécie de confluência, né, entre o controle de constitucionalidade que se dá no processo objetivo, o controle objetivo de constitucionalidade, e o controle que se dá em processos de natureza ou de índole subjetiva. Esse é um ponto que me parece interessante, né? E aqui, com isso, eu já vou chegando à minha conclusão, né, por assim dizer, mais geral. São muitos os aspectos que merecem a nossa atenção quando nós falamos desse tipo de problema, e, a meu ver, é merecedora de elogios a preocupação do legislador com a criação de um projeto, né, de Código de Processo Constitucional. Há muitos pontos a serem considerados, há outros problemas além desses que eu mencionei aqui, que são merecedores de atenção, e tem sido objeto de nosso exame, nosso estudo em outras palestras, em outros escritos, em vários escritos, né? Agora, nessa exposição aqui, nesses poucos minutos, eu tentei falar com vocês sobre problemas que, segundo o meu modo de pensar, têm que ser levados em consideração se nós queremos ter entre nós um Código de Processo Constitucional. Porque, senão, o Código de Processo Constitucional que vier a ser aprovado, ele não resolverá os problemas ou resolverá os problemas pela metade, né? Esse, ao meu ver, dentre outros aspectos, né, relacionados ao julgamento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, né, quando julga o recurso especial, esses aspectos não podem ser ignorados, né? Eles têm que ser levados em consideração. Bom, com isso eu concluo minha exposição. Mais uma vez eu agradeço a gentileza do convite formulado pelo Instituto, parabenizo, né, a organização do Instituto aqui, por parte do Instituto, né, na realização deste evento, na pessoa aqui do professor Fagundes Cunha, né, e fico à disposição de vocês para continuarmos o debate, seja aqui nesse evento, né, seja em outros encontros, em outras ocasiões, nas redes sociais, inclusive, né, vocês podem me pesquisar pelo meu nome, vão me encontrar nas redes sociais e nós podemos continuar debatendo por lá, né, sobre esse assunto que é tão interessante, apaixonante e instigante. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite e agradeço também a atenção de vocês que ficaram conosco até aqui. Obrigado, um abraço, paz e saúde para todos vocês.
Obrigado, doutor José Miguel Medina, pelas palavras, pelas considerações. Doutor José Sebastião Fagundes Cunha. Um agradecimento, doutor Fagundes. O professor Medina é um amigo querido de muitos anos e somos filhos da mesma origem da PUC de São Paulo e foi brilhante o que disse. As grandes preocupações do Código de Processo Constitucional que seja inovador, que venha resolver os problemas que estão aí. Eu, particularmente, gosto muito do recurso de reenvio prejudicial da União Europeia. Eu penso que os tribunais é que deveriam remeter as questões para que o STJ e o Supremo Tribunal Federal, ou na modalidade que o professor Medina disse, que o STJ para o Supremo e os tribunais regionais, federais e os tribunais de justiça remeter ao STJ para firmar o precedente vinculante, né? E estou usando uma linguagem pouco técnica, mas gostaria que existisse uma inovação e que viesse um pouco do recurso de review prejudicial também. Mas eu tenho a impressão que todas essas questões terão que ser discutidas, né? E nós vamos remeter sugestões, inclusive através do Instituto, de todos que são membros do Instituto, fazer o documento nosso para remeter à comissão futuramente. E é o primeiro congresso, e tenho certeza que pelo menos mais um haverá durante o desenvolvimento do projeto, para que possamos remeter todas essas sugestões que são absolutamente relevantes e necessárias. Porque, me permitam só essa observação, mas tudo na esteira do que o professor Medina falou, hoje a admissibilidade do recurso é feita pelo Tribunal de Justiça, na matéria da turma recursal, há uma delegação de competência do STJ, que eu reputo que é totalmente inconstitucional. O STJ não podia delegar uma competência que o Tribunal de Justiça acaba relegando para a turma recursal, e eu acho que isso tudo precisa ser discutido para que sejam construídas novas soluções desse Código de Processo Constitucional. E entender que é um código que tem que servir ao cidadão, é um código da cidadania, como bem colocou o professor Medina. O cidadão ele quer o pão na mesa, o leite para o filho, ele quer o emprego, ele quer o trabalho, ele não quer teses jurídicas, ele quer a satisfação do bem da vida do qual ele precisa. E nós não podemos perder esse norte em todas essas reflexões. Então, eu agradeço a brilhante exposição do professor Medina, né? Eu conheço o trabalho dele, e é uma honra tê-lo conosco no Instituto, e o Instituto só tende a crescer com o trabalho de cada um como o trabalho dele. Muito obrigado a todos, então. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Pode falar, doutor. Obrigado, professor Fagundes Cunha. Agradeço a gentileza mais uma vez do convite e fico honrado em saber que, eventualmente, essas minhas considerações poderão ser levadas em consideração pelo Instituto, né? Quando tiver que opinar sobre esse tão importante projeto. Mais uma vez, obrigado. Abraço grande também.